Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Como é bom estar na casa do Senhor. Desde sexta-feira estamos aqui celebrando o nome daquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Como tem sido gratificante ver as ministrações, os louvores, em especial o povo de Deus reunido na casa do Senhor. Esse lugar que foi consagrado ao Senhor para ser lugar de restauração de vidas. E ao longo desses últimos 18 anos, eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor já realizou. Até aqui nos ajudou o Senhor, mas ainda há muito por fazer. E eu quero crer que o Senhor nos tem chamado para obedecermos, para vivermos em obediência àquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amados, nós estamos encerrando as celebrações do nosso 18º aniversário. Podemos afirmar que até aqui o Senhor tem abençoado a Gileade José Walter. Nós temos recebido bênçãos, mas também temos liberado bênçãos nessa comunidade. E eu me orgulho de fazer parte dessa família, dessa igreja, e em especial de pastoreá-la. Temo e tremo diante da minha responsabilidade, principalmente porque eu sei que tenho sucedido grandes homens de Deus. Que homens de Deus estiveram pregando, ministrando a palavra e fazendo dessa igreja o que ela é hoje. Deus nos deu a oportunidade de, a partir de 2021, estar conduzindo esse rebanho. E para nós, queridos, é motivo de muita alegria. Se é de responsabilidade, de satisfação, muito mais. E se nós olhamos para o passado, vemos que aquilo que foi construído, não apenas pelos pastores, mas pelo apoio de homens e mulheres que estiveram aqui ajudando, auxiliando, trabalhando para que essa igreja fosse uma igreja dinâmica, bíblica, contemporânea e acolhedora. Quantas vezes temos ouvido comentários de pessoas que chegaram e falaram o quão bem foram recebidas aqui na casa do Senhor. E isso, queridos, sempre é motivo de muita alegria. Essa igreja, ela tem sido comprometida em amar a Deus, em amar ao próximo, em proclamar a Jesus, não apenas nas viagens missionárias, mas também nos evangelismos, vivenciando relacionamentos e celebrando a Cristo em encontros de casais com Cristo, encontro de jovens, momentos que têm sido de celebração do nome do Senhor. A Gileade é uma igreja de discípulos, que cresce em comunhão, restauração, vidas. E nós, queridos, podemos dizer que temos aprendido em obedecer o chamado de Deus, servindo as pessoas. Estamos seguindo a nossa missão, estamos cumprindo essa visão que o Senhor nos tem dado, e estamos lutando pelos nossos valores. Assim, ao olharmos para trás e vermos tudo o que foi feito, somos gratos ao Senhor, mas hoje contemplamos o que está por vir, o amanhã, e nos sentimos desafiados a prosseguir obedecendo o chamado de Deus. Esse foi o tema escolhido para o aniversário da Gileade, 18 anos, obedecendo o chamado de Deus. E isso, querido, significa que nós devemos alinhar a nossa vida com a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Devemos abrir mão dos nossos desejos pessoais para seguir o propósito de Deus, que é muito mais superior para a nossa vida. E isso é um ato de fé e de confiança, reconhecendo que o nosso Deus, Ele é soberano sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a igreja, sobre todo o mundo. A obediência é um processo contínuo. Nós não obedecemos apenas quando nos encontramos nessas quatro paredes, não apenas quando estamos ao lado de irmãos. A obediência a Deus, ela é contínua e constante. É um processo de submissão, de entrega, e nos faz nos aproximar mais e mais de Deus, num ato de intimidade, de vida no altar. Permite assim nós experimentarmos as suas bênçãos, mas não apenas sermos abençoados por Deus, também sermos abençoadores. E como nós temos visto exemplos de homens e mulheres que são abençoadores. Agora em julho nós nos propomos a fazer uma viagem missionária para a Conceição dos Caetanos.
E quando nós estávamos a apenas 3 semanas do evento, diante das nossas metas, daquilo que nós pretendíamos levar, que eram 50 cestas básicas, nós tínhamos um pouco menos da metade disso. Mas eu louvo a Deus, porque Deus não apenas nos fez atingir a nossa meta, mas superamos, levamos 80 cestas básicas para aquela comunidade. Queridos, a gente vê o coração abençoador dos irmãos para realizar a obra de Deus. E isso, amados, se dá não apenas nesses grandes eventos, mas também estendendo a mão ao necessitado. Desde sexta-feira, dia 19, nós temos sido ministrados na palavra. Temos recebido o chamado de Deus para a santificação, para a reconciliação e para a comunhão. E nessa noite, somos ordenados a obedecer o chamado de Deus, a bênção. Ou seja, obedecer o chamado de Deus para que possamos ser bênção na vida das pessoas e também poder herdar uma bênção. E quando nós falamos de bênção, todos nós queremos ser abençoados. Aí vem aquela pergunta: o que significa ser abençoado? O que significa receber uma bênção de Deus? Muitas vezes a nossa percepção é atrelada a coisas terrenas de sucesso, por exemplo, prosperidade financeira, ou uma boa saúde, relacionamentos sólidos, como família, no trabalho, na escola, na faculdade, ou conquistas notáveis, concluir uma realização, fazer uma viagem. Embora, amados, essas coisas possam ser bênçãos, a definição divina de uma vida abençoada é muito mais profunda. E o nosso propósito nessa noite de celebração de 18 anos de Gilead José Walter é termos uma compreensão bíblica do que é obedecer o chamado de Deus à bênção. Assim eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler um único versículo, versículo 9. Diz assim a Sagrada Escritura: não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria, mas ao contrário, bênção, sabendo que para isto fostes chamados, para que possais herdar uma bênção. Quando nós escolhemos o tema do aniversário de 18 anos, ficamos imaginando que subtítulos nós poderíamos escolher dentro da palavra de Deus para entendermos o chamado de Deus. E quando buscamos nas Escrituras um chamado, vimos que o chamado à santificação é algo que é inerente a todo crente. Nós somos chamados a ter uma nova vida com Deus, não podemos manter os velhos hábitos. O velho homem, ele precisa a cada dia ser mortificado, a nossa carne, e precisamos viver um novo tempo. Mas não somente isso, nós também somos chamados a uma reconciliação. Aquele que está no pecado, aquele que está distante, é chamado por Deus a viver uma vida reconciliada com o Senhor. É por isso que a igreja tem o papel de proclamar o Evangelho, porque assim como um dia nós fomos alcançados pela pregação das Escrituras e fomos reconciliados com o Senhor, hoje precisamos levar também vidas a uma reconciliação com Deus. Hoje pela manhã estivemos ouvindo acerca do chamado de Deus para a comunhão. E como igreja nós sabemos quão é importante vivermos em comunhão. Não podemos imaginar, por exemplo, aqueles que se satisfazem em ser igreja nas suas casas, achando que podem servir a Deus sem estar no corpo. Não tem comunhão. A gente só tem comunhão interagindo um com o outro, participando. É por isso que na carta aos Hebreus o autor diz: não deixai de congregar. A importância da comunhão uns com os outros. E essa noite, queridos, o apóstolo Pedro nos fala do chamado de Deus à bênção. Em outras palavras, você foi chamado para retribuir o mal com bênção, a injúria com bênção, a fim de herdar uma bênção. Queridos, nós temos uma tentação diária de responder na mesma moeda, dente por dente, olho por olho. E aí isso a gente vai lá para o código babilônico de Hammurabi. E creio
que isso deve ter sido algo difícil para os crentes do primeiro século, que eram perseguidos, e foram os destinatários diretos dessa carta. Aqueles crentes, naqueles dias, eram uma minoria odiada. Eles eram chamados de cães cristãos. Talvez fosse muito mais fácil eles responderem a esse insulto dizendo: porcos pagãos. Mas Pedro vai dizer: não façam isso, não respondam na mesma moeda, não retribuam insulto com insulto, palavrão com palavrão, ameaça com ameaça. O conselho de Pedro vai ao contrário do que postula a nossa cultura. O mundo diz assim: não fique bravo, vingue-se. Quando insultado, como você tem reagido? Quando você recebe um e-mail, uma mensagem nas suas redes sociais que o deixa irritado, você se apressa em responder na mesma altura com que foi atingido? De forma raivosa, temperamental? Quando alguém faz uma acusação falsa contra você, você encontra uma maneira de se vingar? Você vive com raiva, amargura em relação a outros, dia após dia? Se sim, você precisa ouvir o que Deus está lhe dizendo por meio desse versículo. Há duas citações de dois teólogos que me parecem muito apropriadas a esse momento. O primeiro deles, C.S. Lewis. Ele disse o seguinte: ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em você. O que na verdade C.S. Lewis está dizendo, está repetindo, está parafraseando, é a oração do Pai Nosso. De nós perdoar os nossos ofensores, os nossos devedores, assim como o Pai nos tem perdoado. Mas como é fácil pedir o perdão de Deus, e quão difícil é estender o perdão àquele que nos prejudicou, que nos penalizou. A outra declaração é de Agostinho. Ele disse: se você está sofrendo pela injustiça de um homem mau, perdoe-o, para que não haja dois homens maus. Eu achei essa frase tremenda, porque é uma advertência para nós. Se nós não perdoarmos aquele homem mau que nos atribula, estaremos sendo também um novo homem mau. E aqui em 1 Pedro capítulo 3, verso 9, o apóstolo usa a palavra retribuir, e o sentido aqui é corresponder, pagar, gratificar. Assim, ao dizer, não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria, ele está falando que não devemos pagar o mal com mal. Pelo contrário, precisamos nos lembrar daquilo que Jesus falou lá em Mateus 5, 38 a 41, no Sermão da Montanha. Vocês ouviram o que lhes foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Meu Deus, como é difícil fazer isso em nossos dias. Paulo também desencorajou fortemente a ação da retaliação, ao dizer em Romanos capítulo 12, verso 17, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Como é fácil fazer o errado, principalmente as escondidas. Só que a gente tem que entender, queridos, que a gente pode até esconder algo do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos líderes, mas em nenhum momento vamos conseguir esconder nada de Deus. Tanto Cristo, quanto Paulo, quanto Pedro, estão a ensinar que devemos abandonar a atitude de retaliação, de revide, e que devemos retribuir o mal com o bem. É difícil, mas nós somos ensinados, amados, a sermos bênção na vida de outras pessoas. Isso é o que Pedro declara ao concluir, sabendo que para tudo isto foste chamados. Nós fomos chamados não a retribuir o mal com o mal, mas o mal com bênção. O chamado de Deus para nossas vidas não foi viver segundo os ditames desse mundo, mas em obediência às Escrituras Sagradas.
E retribuir os outros com bênção significa usar ativamente e intencionalmente as suas ações, palavras e recursos para impactar positivamente a vida de outras pessoas. Não é simplesmente bater das costas e dizer: vai na bênção, meu irmão, Deus vai suprir a tua necessidade. Às vezes, queridos, é necessário sermos instrumento para abençoarmos aquele que está necessitado. É atitude, é ação. É verdade que até podemos não retribuir o mal por mal através do domínio próprio. Podemos ter um certo controle, porém, dificilmente nós vamos retribuir o mal com bem. Não é simplesmente dizer: não vou obrigar, não vou xingar, não vou deixar que me atinjam. Isso não basta. Com as nossas próprias forças, nós nunca abençoaremos aqueles que nos machucam profundamente. Só Deus pode fazer isso. É por isso que Jesus, lá em Lucas, capítulo 6, versos 27 e 28, diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam. O que a gente vê é o contrário disso. A gente quer levar no pulso qualquer resposta. A gente quer sempre estar no controle da situação. E a gente vê isso, amados, não apenas com relação a dificuldades no trato com pessoas que não conhecem a Deus. Às vezes dentro de casa, no relacionamento entre marido e esposa, entre pais e filhos, ou entre irmãos, inclusive na igreja. Haverá momentos em que você irá preferir orar assim: Senhor, castiga os maus, nem que esse mal esteja do meu lado. Castiga, Senhor, com força. Castiga, Senhor. Eles merecem. Nós somos tendentes a agir de forma impensada no calor das emoções. Quantos casos de violência temos visto nos nossos dias? Quantas situações terríveis assolando famílias, pessoas que até bem pouco tempo atrás caminhavam juntas, mas que diante de uma situação difícil simplesmente entregaram os pontos. À medida, queridos, que nós começamos a orar dessa maneira, os nossos sentimentos começam a mudar lentamente. Tudo depende do seu relacionamento com Deus. Se você luta contra a amargura, aprofunde-se no seu relacionamento com Cristo, pois só Ele tem a resposta. Conheça Cristo melhor, aprenda com Ele. Mas o que nós vemos, amados, é que as pessoas, ao invés de conhecerem mais a Cristo, através das Escrituras, as pessoas começam a dar ouvidos aos conselhos da internet, a ouvir comentários de pessoas que não têm a sabedoria de Deus. E é muito mais fácil ouvir alguém dizer: olha, se não tem mais jeito, se não tem mais paz, se não tem mais amor, separa, está aí divórcio. Ninguém quer mais lutar pela família, pelo casamento. Se o teu filho está dando problema, é rebelde, quer viver fora de casa, abandona. Ninguém quer mais investir na herança que o Senhor nos tem dado. Se aquela ovelha está dando trabalho, entrega ela ao diabo, deixa ela seguir o caminho. Mas quede o pastor que deixa as 99 e vai em busca da que está perdida. Queridos, precisamos entender que somos chamados a cuidar, a proteger, reconhecendo que nós também somos pecadores, cometemos erros, somos falhos e precisamos ser abençoadores. Podemos sim amar os nossos inimigos do mesmo modo que Deus nos amou quando éramos seus inimigos. Você tem inimigos? Você está cercado por pessoas que o subestimam e parecem ter prazer em machucá-lo? Não ceda à raiva, não ceda ao desespero. Em vez disso, ore pelos seus inimigos, ore por eles. Deus os enviou a você por um motivo. Eles não entraram em sua vida por acidente. Deus quer usar inclusive os seus inimigos para ajudar você a crescer e ensinar a confiar nele. Pastor, eu lá quero inimigo na minha vida. Que professor horrível é esse, pastor? Queridos, às vezes as pessoas vêm no gabinete pastoral e dizem: pastor Alex, eu fui injustiçado. As histórias que contam são inacreditáveis. Histórias de traição, ameaças, abuso, crueldade,
promessas quebradas, maus tratos, mentiras, boatos, fofocas, falsas acusações. Um presente de Deus para você, pastor, que presente louco é esse? Quero um presente desses para mim não. Eu sei que nós certamente iríamos preferir não ter inimigos, porém a maior atitude que podemos desenvolver é amar inimigos como Deus nos amou quando éramos seus inimigos. Quantos lares, queridos, não foram restaurados quando marido e mulher eram inimigos? Foram abençoados com um encontro de casais com Cristo, com um curso de casados para sempre. Às vezes relacionamentos quebrados entre pais e filhos que foram restaurados eram inimigos, e Deus usou às vezes alguém da liderança para abençoar, para orientar, para ajudar. Às vezes o nosso inimigo está muito próximo, é por isso que nós devemos orar por ele. Às vezes nós imaginamos o inimigo como sendo aquele que quer tirar a nossa vida com uma arma, que quer nos maltratar, mas às vezes, amados, tem pessoas que estão tão perto da gente, e que naquele momento as taxamos, as nomeamos como inimigos, porque simplesmente estamos cansados, não encontramos nessas pessoas mais um ambiente, um lugar de paz. Deus nos abençoa para que nós possamos ser canais da sua bênção nesse mundo. Queridos, nós abençoamos os outros, por exemplo, por meio da gentileza, e como isso está cada vez mais ausente nos nossos dias. Eu já dei esse testemunho aqui, meu Deus do céu, como eu preciso ser gentil com a minha esposa. Eu tenho uma dificuldade, eu quero sair do carro, eu quero vir direto para a igreja logo, né? Naquela pressa de quem está chegando atrasado sempre. E aí, nem sempre tem aquela mesma dinâmica, e eu tenho que entender que eu não ando de sapato alto. A gente reclama das irmãs, mas meus irmãos, como é difícil a pessoa se equilibrar naqueles 2 taquinhos ali. É só a graça de Deus, não dá para andar rápido, né? É uma bênção essas mulheres conseguirem fazer isso. E aí a gente, na nossa pressa, não quer nem segurar na mão, não quer nem acompanhar. Precisamos ser gentis, né? Cuidadosos, né? Fala, Deus. Eita. A palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 20, 35: em tudo vos mostreis trabalhando assim, que deveis ajudar os fracos. Vai ver aqui, a parte mais fraca na sua casa é a sua esposa, a não ser quando ela dá uma voadora nos teus peitos daquela vez, né? Mas ela precisa ser ajudada. Lembrai-vos das palavras do Senhor que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Queridos, nós abençoamos os outros quando proclamamos o Evangelho. Um dia a palavra de Deus nos foi anunciada, alguém deixou o seu descanso para pregar a palavra de Deus a nós, e hoje o que é que nós estamos fazendo com essa mensagem? Será que nós temos levado essa palavra a outras pessoas, compartilhado isso, que nos é tão precioso? Além do chamado para abençoar, nós também, queridos, somos chamados a uma bênção, a herdar uma bênção. Se na primeira parte do versículo 9, o apóstolo Pedro diz que nós não devemos retribuir o mal com o mal, mas o mal com uma bênção, agora o Senhor diz que nós, fazendo isso, herdaremos uma bênção. Lembre-se, nós fomos chamados não a retribuir o mal com o mal, mas o mal com o bem. E isso Pedro diz, para que possais herdar uma bênção. Ou seja, ao suprir as necessidades dos outros, Deus supre as nossas necessidades, e isso tudo para a sua glória. Porém, é importante entendermos que Deus supre as nossas necessidades, não os nossos desejos. Precisamos aprender que quando Deus supre as nossas necessidades, é sempre de acordo com a sua vontade e para o seu propósito. Os nossos desejos são frequentemente motivados por desejos carnais. É por isso que Tiago, no capítulo 4, versos 3 e 4 diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Deus está dizendo que nós herdaremos uma bênção, mas essa bênção, queridos, ela não tem a finalidade de atender os meus caprichos. Às vezes os nossos desejos têm uma finalidade
que não atende os propósitos de Deus para a nossa vida. Quantos homens de Deus, queridos, se entregaram, se doaram na pregação do Evangelho? Alguns foram chamados tão cedo à presença de Deus. Pessoas como, por exemplo, Charles Spurgeon, chamado o príncipe dos pregadores, que aos 50 e poucos anos descansou no Senhor, com uma vida de pregações incríveis. E às vezes, queridos, pessoas que vivem até 90 anos, mas que não produzem na obra de Deus. Precisamos, amados, entender que o nosso tempo aqui, ele é precioso aos olhos do Senhor. É por isso, amados, que nós não podemos achar que pelo fato de estar com mais idade ou menos idade, eu não tenho como realizar a obra do Senhor. Lembre-se, Deus tem prometido a você uma bênção, e a maior bênção que o Senhor nos tem prometido, é que um dia o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua noiva. E será que nós estamos aptos a receber essa bênção? A ideia de bênção, queridos, começa com Deus, e depois fluirá para você e para mim, mas não para por aí. A gente vê isso claramente, por exemplo, na vida de Abraão. Abraão foi chamado para ser bênção para as nações, mas não apenas Abraão, a sua descendência. Deus tem chamado a sua igreja para ser bênção aqui na comunidade do José Walter. Deus tem chamado você para ser bênção lá no seu trabalho, na sua escola, na sua família. E o grande questionamento é: temos sido bênção? Será que nós podemos dizer: Senhor, eu estou apto a receber a tua bênção, porque eu tenho sido bênção aonde o Senhor tem me enviado? Será que nós podemos dizer isso? Lá em Gênesis capítulo 12, versos 2 e 3, o Senhor diz a Abraão: eu te abençoarei, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você. O Senhor está te dizendo nessa noite: eu te abençoarei, e todas as famílias aqui do José Walter serão abençoadas por meio de você. Eu te abençoarei, e todas as famílias no teu trabalho, na tua escola, na tua parentela, serão abençoadas através de você. Você é canal da bênção de Deus. Você é canal da bênção de Deus. Deus não te chamou para ser mais um no meio da multidão. Isso tanto para aquele que é empresário, quanto aquele que é empregado, tanto aquele que é autônomo, quanto aquele que é funcionário público. Todos nós fomos chamados para desempenhar o melhor papel nesse mundo, queridos. E não podemos nos omitir, nos calar diante do chamado de Deus para a bênção. Deus quer te abençoar em tudo o que você faz. É por isso que lá no Salmo 1, versículo 3 diz: tudo o que você fizer prosperará. E isso é uma confirmação do que Josué no capítulo 1, verso 8 disse: você terá sucesso em tudo o que fizer. Agora, a grande questão, amados, é o sentido de prosperidade e de sucesso. Porque a tendência nossa sempre é trazermos o padrão bíblico segundo o padrão do mundo, quando deveria ser o contrário. O nosso padrão não é o padrão do mundo, o nosso padrão é o padrão das Escrituras Sagradas, e nós prosperamos, amados, apesar das dificuldades. Prosperidade não é apenas quando a minha renda está num patamar bom, não, é mesmo diante da luta, da adversidade, da dificuldade, eu saber que eu tenho um Deus que cuida da minha vida, que supre as minhas necessidades, que não me abandona, que é presente em todos os momentos. Nós, discípulos de Cristo, temos a promessa de herdar uma bênção. Lá em Números, capítulo 6, versos 22 a 27 diz: diga a Arão e a seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas, e eu os abençoarei. Queridos, vejam quantas promessas Deus deu ao seu povo: bênção, proteção, presença, que é o rosto sobre ti, graça, paz.
promessas que o Senhor tem dado à sua igreja, à sua noiva. E o que é que nós temos feito com essas promessas que herdamos, que não éramos merecedores? Pelo contrário, a nossa promessa era a morte, porque o salário do pecado é a morte. Era isso que estávamos por herdar. Mas a palavra de Deus diz que todos aqueles que o confessaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é uma herança que ninguém toma de você, porque foi conquistada na cruz do Calvário. Queridos, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que esse é um desafio diário para as nossas vidas. E aí talvez você pergunte: pastor, como eu posso herdar a promessa de uma vida abençoada? Primeiro, através de uma conta de oração consistente e vibrante. Amados, nós somos hoje uma geração que as pessoas querem tudo com celeridade, com rapidez. Quando nós olhamos para os nossos irmãos do passado, que passavam horas em oração, nós ficamos perplexos diante de tão pouco tempo que devotamos a Deus em oração. Além disso, orações rasas, sem profundidade, meras rezas no nosso dia a dia. Senhor, abençoe este alimento em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor. A gente não tem mais vida de oração. A gente não consegue mais ter palavra de oração. Infelizmente, queridos, aquilo que o salmista diz lá no Salmo 119, 145 e 146, não tem, às vezes, nos encorajado. Ele diz assim: eu clamo de todo o coração, responde-me, Senhor, e eu obedecerei os teus testemunhos. Clamo a ti, salva-me, e obedecerei aos teus estatutos. A oração do salmista é uma oração de entrega. Mas não somente a oração, há também a obediência à palavra de Deus. Tiago, no capítulo 1, verso 22, diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Amados, nós estivemos ao longo desses 3 últimos dias aqui na igreja, ouvindo ministrações, tanto de louvores, quanto da palavra de Deus. Porém, é importante que se diga, que se porventura nós não aplicarmos isso que ouvimos na nossa vida, se nós não vivenciarmos isso que nos foi ensinado, que nos foi apresentado, de nada se aproveita comemorar mais um ano de aniversário. Precisamos entender que a palavra de Deus, ela tem que impactar a nossa vida, fazer-nos mudar de direção quando estivermos em erro, para que possamos, amados, andar segundo a vontade de Deus, em obediência ao chamado de Deus. E isso nós fazemos quando somos confrontados com as Escrituras, quando lemos a palavra de Deus. Lembre-se, o teu tempo com Deus, com as Escrituras, não pode ser trocado. Dedique tempo à palavra, mas também dedique tempo de amar o próximo. Queridos, nós precisamos amar o outro, sermos bênção na vida do nosso irmão, no nosso dia a dia. Não adianta, amados, a gente achar que podemos viver uma vida tão somente no mundo da espiritualidade. O mundo com Deus é um mundo prático, é um mundo de relacionamento. Nós nos relacionamos um com o outro. Precisamos ser bênção na vida do nosso irmão. Precisamos entender, amados, que o amor ao próximo é necessário. E precisamos também perseverar em meio às provações. Todos nós passamos por lutas e provações, seja em que área for, somos provados. Alguns em determinadas áreas que para outros passam incólumes. Mas, amados, independentemente da provação que você esteja passando ou que você venha passar, lembre-se, persevere nos caminhos do Senhor, não se deixe abalar, não se deixe abater. Fortaleça-se no Senhor e Ele te dará a vitória, apesar de todas as lutas que você esteja passando. É por isso que lá em Jó, no capítulo 1, verso 28, verso 21, diz assim: o Senhor deu e o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Pode ser que você esteja vivendo nesse momento um tempo de abastança, um tempo de saúde, um tempo de alegria, e aí de repente vem um tempo de escassez, vem um tempo de enfermidade, vem um tempo de dificuldade.
Mas mesmo nesses momentos difíceis, o Senhor vai estar contigo. Ele não te abandonará. É por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, o apóstolo Paulo diz: meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. E Paulo estava escrevendo uma igreja que estava sofrendo perseguição. Crentes eram presos, crentes perdiam os seus bens, crentes eram mortos. E Paulo está dizendo assim: continuem dedicados à obra do Senhor. Talvez alguns estivessem esmurecidos, talvez alguns estivessem cheios de dúvidas, talvez alguns estivessem a ponto de desistir, e Paulo está dizendo: continuem dedicados à obra do Senhor, porque o trabalho de vocês não será inútil. Você herdará uma promessa, você herdará uma bênção, você terá um galardão, e isso é promessa de Deus para a sua vida, para a sua igreja. É por isso, amados, que nós entendemos que a nossa vida, ela precisa sempre avançar. Muitos cristãos que buscam obter uma bênção e que infelizmente procuram obtê-la da forma errada. Precisamos entender, queridos, que a nossa bênção só pode ser encontrada no Senhor. Em muitos casos, a nossa busca por bênção não é diferente da do mundo. Corremos atrás de qualquer vento de doutrina, quando nós deveríamos estar firmados na palavra de Deus. E 1 Pedro capítulo 3, verso 9, é um lembrete necessário para cada um de nós, a termos uma vida cada vez mais perto do Senhor Jesus. Eu não sei como você está, eu não sei como você chegou aqui nessa igreja. Alguns estão nos dando a alegria da sua visita, outros são membros, são congregados aqui da Gileade do José Walter, mas independentemente da sua origem, o que eu quero te dizer nessa noite, é que Deus tem prometido uma herança para você, uma bênção para a sua vida. Deus tem o melhor para cada um de nós, e a grande questão é, que atitude nós temos tido com a nossa caminhada com Deus? Será que nós temos agido de uma forma leviana, impulsiva, impensada? O que Deus está nos chamando a fazer nessa noite, amados, é renovar a nossa aliança com Ele. Se você ao longo da sua jornada tem enfrentado problemas, às vezes perseguição no seu trabalho, intolerância na sua escola, dificuldades até mesmo dentro da sua casa, eu quero te dizer que você não deve pagar o mal por mal, mas pagar o mal com bênção. Abençoe essas vidas. Seja diferente no mundo que apregoa apenas a mesmice do mal com mal. Esteja certo que Deus tem uma promessa de bênção para a tua vida. Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, porque apesar, Senhor Deus, das nossas falhas, dos nossos erros, o Senhor tem nos conduzido, Senhor, para entendermos as tuas verdades. Quantas vezes, ó Deus, temos agido de forma impensada, retribuindo, meu Deus, o mal com o mal, a injúria com a injúria, quando a tua palavra nos diz que devemos retribuir o mal com bênção, porque esse é o chamado da tua igreja. Nós não somos chamados para seguirmos os valores desse mundo, nós somos chamados, Senhor, para herdarmos uma bênção, e essa bênção nos é prometida pelo Senhor nosso Deus. Por isso, Pai, eu te peço, pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, ó Deus, fortalece a vida dos teus filhos, ajuda-os, ó Deus, na sua caminhada, meu Deus, em nome de Jesus, que ao completarmos 18 anos de Gileade José Walter, possamos ter um coração grato a Ti, um coração abençoador, um coração, Senhor Deus, disposto a andar, a prosseguir nos Teus caminhos. Perdoa, Senhor, os nossos erros, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos medos, as nossas dúvidas. Dá-nos, Senhor, o discernimento de agir, Senhor Deus, em conformidade com a Tua vontade. Eu te peço, Pai, por cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus, é que eu te oro, te louvo e te agradeço. Amém.